A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, sábado, dia 13 de junho, estamos gratos a Deus. Podemos dizer, como disse o salmista, esse é o dia que fez o Senhor. E nesta feita queremos compartilhar uma palavra ao vosso coração. Eu quero ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Versículo 36, que diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido chama-se Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado a depositar-o no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram os 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera quando tinha vida. Mas Pedro, fazendo-a sair, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou viva. E foi isto notória por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Graças a Deus, estamos diante de um texto conhecido de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada. O texto que fala de um milagre que Jesus, na sua instrumentalidade, usa Pedro para efetuar aquela ação. Diz que Dorca morre e agora mandaram chamar a Pedro, que estava em Lida, uma cidade perto de Jope. E quando Pedro chega ali em Jope, é levado ao quarto alto, aonde estava Dorca. E naquele momento ele pede para todos saírem. Agora ele vai orar. E Deus dá de volta a vida daquela mulher. E ele chama a todos, os santos, as viúvas que ali estavam, e devolve aquela mulher com vida. E a Bíblia diz que esse milagre foi notório em toda a cidade. Mas quando nós observamos esse texto, nós podemos pontuar algumas verdades para a nossa vida espiritual. Nesta noite, a primeira verdade que eu quero pontuar, o versículo 36 e o 37 diz: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando-a, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Aqui eu posso pontuar uma primeira aplicação para a nossa vida espiritual. É que o fato de fazer a vontade de Deus não me blinda dos infortúnios e das lutas da vida. Versículo 36 diz que ela era cheia de boas obras e fazia esmola. Mas o versículo 37 vai dizer que da doença que ela enfermou, ela morreu. E quando nós observamos este versículo, nós entendemos que isso aqui vai confrontar um evangelho que se é pregado hoje. Um evangelho que eu faço para me ganhar em troca. A Bíblia diz que ela fazia boas obras e dava esmola. Então, automaticamente, ela não poderia morrer no evangelho que se prega. Mas o texto diz que ela enfermou e morreu. Aí eu me lembro do que está escrito em 2 Reis, capítulo de número 13, versículo 14, que diz: E da doença que Eliseu adoeceu, dessa ele morreu. Aí quando nós vamos observar a biografia de Eliseu, no capítulo 2 de 2 Reis, versículo 14, nós vemos Eliseu orando e Deus abrindo o Jordão. Quando observamos o capítulo 3 de 2 Reis, versículo 15 ao 18,
Eliseu vai profetizar para Josafá e Jorão abundância de água. Disse: cavai cova neste deserto. Quando nós observamos 2 Reis, capítulo 13, versículo 20, vai dizer que um homem cai morto na sepultura de Eliseu. E quando toca nos seus ossos, ele é ressuscitado. Ele volta a viver. Então veja, um homem que tinha uma biografia, um homem que tinha uma história louvável, mas o texto diz que da doença que ele morreu, que ele adoeceu, dessa ele morreu. Então nós precisamos entender que o fato de servirmos a Deus não nos brinda das lutas da vida, não nos impede de passarmos por infortúnio, de enfrentarmos problema, mas diante de toda dificuldade, tenha certeza que Deus está conosco. Uma segunda verdade que queremos pontuar nesta noite. Versículo 38 diz: e como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Aqui eu posso pontuar uma segunda aplicação para a nossa vida espiritual. É que quando não tem o que fazer, o segredo é chamar quem pode fazer. A Bíblia diz que Dorca morre e eles não tinham o que fazer. Agora souberam que Pedro estava em Lida. E a Bíblia vai dizer que automaticamente mandaram chamar a Pedro, porque eles sabiam que Pedro tinha comunhão com os céus. E aqui, em uma tipificação, Pedro simboliza o Cristo. Aqueles que mandaram chamar simboliza a igreja. A igreja pode até não saber o que fazer, mas sabe para quem recorrer. Então, nesta noite, recorra para os céus. Você lembra de Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4, que fala daquele leproso purificado, que recebeu uma sentença do sacerdote? Se fosse hoje, era como se ele tivesse ido ao médico, e o médico tivesse dado a ele o diagnóstico que ele estava com a doença de fase terminal. Mas quando aquele leproso agora recebe aquela notícia, e o sacerdote diz: procura o leprosário para aguardar sua morte. Mas a Bíblia vai dizer que ele não vai para o leprosário, ele vai procurar Jesus de Nazaré. Ele vai ao encontro daquele que opera milagres e prodígios. E ele encontra. E quando ele encontra, ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Não importa o diagnóstico que eu tenho na mão. Não importa os exames que eu carrego comigo. Mas a última palavra é a tua. Aí Jesus disse: eu quero, seja limpo. E naquele momento, aquele leproso foi purificado. Então entenda, nesta noite, nós podemos até não sabermos o que fazer, mas nós sabemos quem faz por nós. Nós sabemos para quem recorrer. O mundo não tem esperança. Vivemos num mundo desesperançoso, onde muitas pessoas não têm mais expectativa de dias melhores. Mas a igreja, ela sabe para onde recorrer. Nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero pontuar uma terceira verdade para a nossa vida espiritual. Versículo 37 diz: e aconteceu naqueles dias, que enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Então o versículo 37 vai dizer uma terceira aplicação para a nossa vida. Diz o texto que lavaram o corpo. Na nossa cultura, lavar o corpo significa higienização. Mas na cultura oriental antiga, na cultura judaica, lavar o corpo era um ato de esperança. Era alguém lavando o corpo e dizendo: quem sabe ela volta, quem sabe ela ressuscita. E nesta noite, eu quero te convidar a lavar o corpo de Dorca. Eu não sei o que Dorca significa para você,
O texto diz que lavaram o seu corpo. Tinham esperança que algo poderia acontecer. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que você está evidenciando. Eu não sei quais são as tuas lutas. Mas tenha esperança. Tenha certeza que Deus está no céu e Ele faz aquilo que Ele apraz. Você lembra de Jairo? Quando alguém disse, Jairo, não incomoda mais o mestre. Jesus disse, Jairo, não temas, creia tão somente. E Jairo resolveu crer. E Jesus foi na casa de Jairo, colocou para fora os incrédulos, ressuscitou a menina, devolveu ao pai, e todos tiveram que contemplar a vitória de Jairo. Uma quarta verdade queremos pontuar, o versículo 37 diz, e aconteceu naquele dia que enfermando, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Aqui eu posso pontuar uma quarta aplicação para a nossa vida. E qual é, pastor? Não abra mão daquilo que você crê. A Bíblia vai dizer que lavaram o corpo e Dorca não ressuscitou. Limparam o corpo e Dorca não ressuscitou. Não voltou à vida. Não reagiu. Agora, o lógico qual era? Era levar Dorca para a sepultura. Mas o versículo 37 diz que levaram ela para o quarto alto. Ou seja, todos queriam que a sepultasse, mas eles criam que algo aconteceria. Então eu quero te convidar nesta noite a não abrir mão daquilo que você crê. Deus não precisa da fé de ninguém para te abençoar. Deus só precisa achar fé no teu coração. Você lembra de Mateus capítulo 2? Marcos capítulo 2? Quando alguém se pôs na frente e disse, que homem é esse que perdoa pecado? A multidão se levanta, escriba, fariseus. Jesus disse, olha, eu só ia perdoar, mas porque vocês se intrometeram, além de perdoar, eu vou curar. Paralítico, levanta e volta para casa andando. Então, nesta noite, creia, acredite, continue crendo. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. Uma quinta verdade queremos pontuar, o versículo 39 diz, e levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam chorando, e mostrando as túnicas e a veste que Dorca fizera quando estava com vida. Aqui eu posso pontuar uma quinta aplicação, seja grato a quem te estendeu a mão. Dorca não estava mais ali. Elas poderiam se silenciar, não dizer nada. Mas a Bíblia diz que as viúvas levantavam as vestes e as túnicas, dizendo, foi ela que fez. Foi ela que nos deu de presente. Foi ela que matou o nosso frio na noite fria. Foi ela que cumpriu a nossa nudez quando nós não tínhamos roupa. Isso aqui fala de gratidão, de reconhecimento. Seja grato. Grato a Deus, grato a quem te estendeu a mão, grato a quem fez por você. 2 Reis capítulo 2, versículo 14, diz que quando Eliseu chegou na frente do Jordão, do outro lado tinha 50 filhos de profeta, dizendo, o Jordão não abre, eu quero ver agora, passar com Elias é fácil, eu quero ver voltar sozinho. Mas Eliseu pegou a capa, tocou no Jordão e disse, aonde está o Deus de Elias? Eliseu reconheceu que Elias era na vida dele. Então, seja reconhecedor. Que Deus em Cristo nos abençoe.